Bom, retomando nosso estudo CPC 00, tá, e 26, eu quero, nesse vídeo, falar um pouquinho do custo, de, não base de mensuração, tendo visto uma questão desse material, que está nesse link aí embaixo, tá, que você vai clicar e vai lá no Google Drive e vai olhar lá o material, que já está até com gabarito, tá? Vai te ajudar, entendeu? Pelo menos para essa prova agora, em outubro. E eu estou disponibilizando de maneira gratuita, tá? Esse material, esse vídeo, até porque a prova é daqui a algumas semanas, né? Então vamos lá, e eu quero que você passe, eu quero ajudar, de alguma maneira. Então, se você olhar a questão 18 desse material, ele fala o seguinte, da estrutura conceitual, e a mensuração é um processo que consiste em determinar os montantes monetários, por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial. E na demonstração de resultado também, como as receitas e despesas, feita de acordo com a seleção de uma base específica. Nesse contexto, considere o reconhecimento de um passivo pelo montante equivalente de caixa, não descontado, que era esperado como necessário para liquidar uma obrigação na data do balanço. A base de mensuração adotada, nesse caso, para reconhecimento foi... Vamos lá, vou dar uma ajudinha aqui. Bom, os itens, a grande parte, a grande maioria, esses itens são reconhecidos, são mensurados, tendo em vista a base do custo histórico, que é o valor original da transação, tá? O valor que consta, por exemplo, na nota fiscal, da transferência da propriedade do bem, de uma pessoa para outra. E vai ser reconhecido, vai ser mensurado, melhor, esse item, pelo custo histórico. O custo ocorrente, tá? Deixando isso claro, algumas bases de mensuração são utilizadas em função de normas, principalmente de pronunciamento específico, que trata daquela questão em particular, como, por exemplo, o CPC 026, o 027 que fala de imobilizado, o 04, que fala do intangível, e daí vai. Cada pronunciamento específico fala de um item e como ele tem que ser reconhecido, mensurado. Então, esse custo histórico, algumas vezes, ele é combinado, é ajustado por outras bases de mensuração, como o custo corrente, valor justo ou valor líquido realizável e o valor presente. É que eu botei valor realizável líquido, tá? Então, vamos lá. O custo corrente, essa de alguma maneira, é aquele item sendo mensurado se aquele item fosse reconhecido numa data de mensuração. Por exemplo, na data do balanço. O valor justo, o valor líquido, é aquele valor combinado entre partes interessadas, desde que não seja nada compulsório, obrigatório. É um pouquinho confuso entre valor justo e valor líquido, tá? Um exemplo que eu vou fazer com você, que você vai entender rápido isso. Por exemplo, os estoques. Ele fala que os estoques, de mercadorias, melhor. Se o item não for destinado à venda do estoque, a princípio, ele é reconhecido pelo custo histórico. E depois, ele é ajustado ao seu valor justo. Por exemplo, comprei matérias-primas. Esses materiais são destinados à produção, ao consumo, não estão destinados à venda. Então, o valor justo dele seria o seguinte, se eu for repor o estoque hoje, quanto que esse fornecedor está me cobrando? Por exemplo, eu comprei as matérias-primas por 1.000, mas se eu for repor o estoque hoje, eu pagaria 900. Então, esse é o valor justo, esses 900.
Aí o estoque tem que ser ajustado a esse valor justo quando ele é inferior. Perfeito? Quando ele é inferior. O valor realizado líquido é utilizado, por exemplo, quando são bens de estoque destinados à venda, mercadorias. E esse valor líquido seria assim, se esse bem fosse vendido hoje para o meu cliente, qual é o valor dele no mercado? Deduzido, aí vem, das despesas necessárias à venda dele. Ou seja, tecnicamente seria um valor justo menos despesas como comissão do vendedor, frete sobre venda, imposto sobre a venda. Tá vendo? Esse é o valor líquido realizado. Aí, nesse caso, as mercadorias seriam ajustadas ao valor líquido realizado. E o valor presente seria o valor reconhecido daquele item, naquele momento, descontado nos juros da transação. Ah, eu comprei a prazo, deu 100 mil, mas se eu pagasse à vista, saía por 70. Qual é o valor presente hoje? 70. Sendo descontado esses juros da transação. Um exemplo aqui, ó. Comprei mercadorias em agosto por 1.000. Mas se eu fosse comprar em dezembro, 31, seria 900. E se eu vender hoje no mercado, essas mercadorias que eu comprei a prazo por 1.000, eu venderia por 950. Sendo que, se eu tivesse pago à vista, eu não ia pagar 1.000, eu ia pagar 800. Custo histórico, o valor original da transação, 1.000. Custo corrente, na data do balanço, na data de uma mensuração, 900. No caso aqui da mercadoria, o valor líquido realizável. O valor líquido realizável, vendendo hoje o valor justo, menos essas despesas necessárias à venda, 950. Valor presente é o valor da transação descontado os juros. Teria pago 800. Aqui, ó, o seu valor presente. Perfeito? Então aqui, ó, ele está sendo reconhecido, esse item, essa obrigação está sendo reconhecida na data do balanço. Se é na data do balanço, que base de mensuração estou utilizando? Letra A. Custo corrente. Está aqui, ó. É o item, esse ativo ou passivo, sendo reconhecido numa data de mensuração, que não é na data da aquisição, da compra, por exemplo. Vai ser reconhecida na data do balanço, por exemplo, numa data de mensuração. Então aqui, ó, é o custo corrente. Letra A, alfa. Perfeito? Vamos ver se tem mais uma aqui agora. Essa aqui é interessante. A 19. É bom você levar isso para o seu concurso. Quando uma entidade enfrenta reiterados prejuízos operacionais nos últimos exercícios financeiros e dificuldade de obtenção de financiamento e de crédito junto a fornecedores, uma premissa que precisa ser revista, e ela fala isso também no CPC, né, 00, né, que a continuidade é uma premissa subjacente, tá? Ou seja, espera-se que a entidade vá durar para sempre. Não é uma característica qualitativa, tá? Ele não fala isso. É uma premissa subjacente. Espera-se que a entidade vai durar para sempre, vai operar de maneira indefinida. Por isso, a classificação dentro do balanço patrimonial, os itens são classificados em grupos, tendo em vista o que estabelece a Lei 6404, como aquilo que é curto, longo prazo, por exemplo, aquilo que é bem durável, né? Então, eu tenho, por exemplo, direitos a receber, podendo estar a curto prazo ou estar classificado a longo prazo. Agora, se a entidade divulga que vai encerrar suas atividades no dia 31 de dezembro, aí é diferente. Não há por que eu classificar esses itens, alguns itens, como longo prazo, como bens de uso, tendo em vista que a empresa vai ser liquidada. Espero que ela seja liquidada de imediato para liquidar as obrigações, as dívidas que a empresa deixou. Então, ao classificar esses itens, eu vou classificar eles todos como curto prazo, como circulante, tendo em vista uma data definida
para o encerramento das suas atividades. Então ele fala aqui, uma premissa que precisa ser revista, já que essa entidade tem dificuldade de obtenção de financiamento, de crédito junto a fornecedor, provavelmente vai ser liquidada no fim do exercício social, então eu tenho que rever meus critérios de classificação e divulgação da demonstração dos contábeis, observando o quê? Letra Charlie, a continuidade. Perfeito? Fechamos essa nossa ideia?